Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, se bem que hoje não é sobre qualquer coisa, porque eu vou falar novamente sobre Samurai Troopers, o Samurai Warriors, como é mais famoso aqui no Brasil, que foi tema também do terceiro episódio deste podcast. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no fim do vídeo, enfim, vai tá aí à disposição. É a primeira vez que eu estou repetindo um tema, porque no episódio anterior eu falei sobre a produção, falei sobre a série em geral, mas eu não pude falar detalhadamente dos personagens. Inclusive eu disse que foi feito algumas lambanças com os personagens e não pude me aprofundar nisso. Samurai Troopers, diferentemente de boa parte dos animes que o público brasileiro está acostumado, não foi produzido nos moldes de um autor, teve ideia para um mangá, fez lá o seu mangá com o apoio de alguns ajudantes. O mangá fez muito sucesso numa revista shonen e teve uma série de anime financiada, com o autor do mangá ali supervisionando para ver se estava tudo ok. Não. Samurai Troopers foi um anime encomendado por um estúdio a um coletivo de criadores para ir na onda de Saint Seiya, que vinha fazendo muito sucesso. Então, esse anime aqui está fazendo sucesso, vamos produzir algo similar e vamos ganhar algum dinheiro aqui em cima disso também. No caso, Samurai Troopers é assinado por Hajime Yatate, ou Yatate Hajime, na nomenclatura tradicional japonesa, na ordem de nomenclatura tradicional japonesa, que não é uma pessoa, é um pseudônimo que envolve um coletivo de autores do estúdio Sunrise. É um estúdio grande, um estúdio com grande aporte financeiro, um estúdio com grande capacidade técnica, que pode pagar bons roteiristas, que pode pagar uma boa equipe criativa para dar cabo de suas criações, né? A mais famosa talvez seja Cowboy Bebop, que também é assinada por Hajime Yatate, que eu não sei se é a mesma equipe criativa que estava envolvida. Mas enfim, é o coletivo de autores do estúdio Sunrise. Samurai Troopers teve um mangá, só que esse mangá ele não foi a base de inspiração do anime. Ele foi lançado com um anime já em andamento. Ele era só mais um produto relacionado ao anime, mais um produto relacionado à franquia Samurai Troopers. Não foi ele que deu origem a tudo, ele era só mais uma parte. O mangá também foi assinado pelo coletivo de autores Hajime Yatate e foi desenhado por Ryuichi Hoshino. Inclusive eu vi um vídeo, vou deixar linkado na descrição, um vídeo muito legal de um cara que comprou, estava fazendo um unboxing dos mangás que ele comprou de Samurai Troopers e de Shurato, muito legal, são mangás raros, então ele deve ter ficado muito feliz, e eu fiquei com inveja da porra vendo daqui, muito legal, gostaria de um dia também comprar esses mangás, por mais que eu não leia porra nenhuma de japonês. Mas enfim, em sendo um fruto de várias mentes criativas, os personagens eles são bem complexos, enquanto guerreiros samurais. Infelizmente a série ela não aprofunda muito na vida pessoal de cada um, é como se eles fossem samurais 100% do tempo. Eles não vão ao cinema, eles não vão encher a cara, eles não vão jogar beisebol, embora ali na cena final eles brinquem de beisebol um pouquinho, eles não vão namorar, eles não vão na lanchonete, nada disso. 100% samurais, sempre samurai, assim como os caras de Saint Seiya, os cavaleiros de Saint Seiya, eles são cavaleiros o tempo todo, você não tem um aprofundamento na vida pessoal deles. Eu acho isso uma pena. Eu acho legal quando a gente conhece mais da vida pessoal dos personagens, e Yu Yu Hakusho é assim. Em Shurato tem um pouco disso, poderia se aprofundar mais, mas tem um pouco disso, especialmente com o protagonista Shurato Hidaka, mas também com alguns outros personagens, você conhece um pouco do passado deles, mas é pouco. Em Sailor Moon tem muito disso. Enfim, em vários animes e mangás tem muito disso. No caso de Samurai Troopers, não tem. Mas enquanto guerreiros, enquanto samurais, eles são todos muito bem construídos. Tem vários detalhes, várias nuances que enriquecem bastante os personagens e que, infelizmente, isso se perdeu bastante nas versões ocidentalizadas do anime.
é uma pena, porque, assim, falando de um por um, você vai ver como eles são bem complexos, e isso muito provavelmente é porque foi fruto de uma grande equipe criativa envolvida. Então, vamos lá, já enrolei demais, vamos falar de cada um dos personagens. Nesse podcast eu vou tratar dos 5 heróis, os 5 samurais, não vou falar dos vilões, os 4 vilões, talvez em uma outra ocasião eu fale. E um dado muito interessante é o seguinte, cada um deles é representado por um elemento, cada um usa uma armadura ligada a esse elemento, só que tem a fonte de energia dos Samurai Troopers é a virtude. Assim como os Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Saint Seiya têm a cosmoenergia que eles despertam, assim como em Hunter x Hunter tem o Nen, assim como em Naruto tem o Chakra, o Soma em Shurato, a Força em Star Wars, o Ki ou Chi em Dragon Ball, que isso nem é uma criação de Dragon Ball, na verdade isso é parte da espiritualidade japonesa, tanto que isso é utilizado em outros animes e mangás, mas enfim, enquanto isso é algo muito tradicional de anime e mangá, portanto, em vários animes, em vários mangás, tem essa fonte de energia que rege os poderes dos protagonistas. No caso de Samurai Troopers, é a virtude, ou seja, uma característica positiva, uma característica boa daquele samurai, e ele tem que canalizar essa virtude para ser capaz de usar a sua armadura e, consequentemente, usar seus poderes ou despertar seu poder total, porque os Samurai Troopers eles são totalmente dependentes de suas armaduras, eles não têm acesso a seus poderes sem vestir suas armaduras e utilizar suas armas. Isso é um detalhe muito bacana e é um detalhe muito importante. A virtude, geralmente, ela se manifesta através de um kanji que brilha na testa de cada um dos samurais. Cada um deles tem uma cor, tem um elemento, como eu já falei, esse elemento está relacionado a alguma manifestação natural. A gente vê isso no nome da armadura do personagem, na nomenclatura formal do personagem. Não que ele tenha que ter uma relação direta com essa manifestação, está ali apenas no nome, mas é legal porque isso é um detalhe que enriquece cada um dos personagens. Como eu falei, esse coletivo que criou os personagens pensou em muitos detalhes, não é uma coisa tão simples. Então, assim, você pega ali cada um dos samurais, ele não é simplesmente fulano guerreiro disso, tem uma construção complexa por trás, beleza? Então vamos lá, começar um por um dos 5 Samurai Troopers. Ryo Sanada, ou Sanada Ryo, o personagem principal, o protagonista, o líder dos Samurai Troopers, o cara da armadura vermelha. O nome dele é Ryo Sanada, ou na nomenclatura tradicional japonesa, na ordem de nomenclatura tradicional japonesa, Sanada Ryo. Só pontuando, estou pronunciando Ryo para deixar claro que é R, porque em alguns nomes, etc., tem o H que tem som de R, aqui na forma como nós brasileiros pronunciamos o R, beleza? Então, Sanada Ryo. O sobrenome dele, Sanada, vem do samurai Sanada Yukimura e da escola de ninjutsu Sanada Juyoshi, que significa algo como os 10 heróis de Sanada, que era um grupo de praticantes de ninjutsu que ajudavam ali o Sanada Yukimura em batalha. A série não deixa claro se esse nome, porque essa coisa de o nome de um samurai inspirar o nome de um dos personagens Samurai Troopers, isso vai se repetir com alguns outros personagens, como vocês vão ver mais pra frente. A série não deixa claro se tem alguma relação histórica entre o personagem, esse samurai do presente e os samurais da antiguidade. Eu acredito que não, que seja só uma inspiração. Eles se inspiraram em nomes de personagens reais. Sanada Yukimura foi um personagem real. Ou seja, como eu disse, o coletivo fez um trabalho muito bom, muito bem feito, fez tudo muito bem amarrado ali com suas influências. Então acredito que seja só uma referência mesmo. Portanto, Ryo Sanada, ou Sanada Ryo. A virtude dele é Jin, que significa bondade ou benevolência. O elemento dele é o fogo. A armadura dele, eu acho que já falei, a armadura vermelha do fogo selvagem, Reka, em japonês. E aí é bom pontuar que essa questão do fogo selvagem, em inglês, a gente tem uma palavra mais precisa para isso, que é wildfire, que
que significa fogo na natureza, queimada, em resumo, mas não aquela queimada provocada pelo ser humano para abrir uma clareira, para abrir pasto, nada disso. Queimada natural, a queimada que acontece por causa de refração da luz do sol, combustão espontânea causada por um raio que bateu ali, ou pela temperatura tá muito alta, as folhas vão ressecando e com a luz do sol, com o calor da luz do sol, elas acabam entrando em combustão e aí gerando uma queimada, coisa que sempre aconteceu na natureza. Portanto, Rekka, fogo selvagem, significa isso. A arma dele são duas katanás. Eu acho que todo mundo sabe o que é katana. Aqui no Brasil é muito famoso como espada samurai ou espada ninja, que são chamadas de espadas do fogo selvagem, Rekka Ken. Para aplicar o golpe, ele junta essas duas assim pelo cabo, forma como se fosse uma espada gigante, duas lâminas, gira elas num turbilhão de fogo e aplica o Suenzan, que significa corte das chamas gêmeas. Ele é conhecido como Ryo do fogo selvagem, guerreiro das chamas, Ryo do fogo selvagem, guerreiro das chamas, Rekka no Ryo, Hono no Senshi. Essa história de guerreiro das chamas é importante para algo que eu vou comentar lá na frente. E além da sua armadura vermelha do fogo selvagem, o Ryo, em determinado momento, usa uma armadura branca, que é a Shiroi Koketei, ou a armadura branca do Sol Branco Imperador, ou Imperador do Sol Branco. Eu não sei qual é a hierarquia de informação para formular o nome corretamente, mas Shiroi Koketei significa isso, Sol Branco Imperador ou Imperador do Sol Branco, isso no original. Aqui no Brasil, o nome dele ficou Hector Sanada. A virtude do Ryo ficou simplesmente Virtude, o que eu acho um negócio bem estúpido. Qual é a sua virtude? Virtude. Mas, enfim. E ele é conhecido apenas como Guerreiro do Fogo, e o golpe dele ficou Poder do Fogo. Um negócio assim, sem a menor graça, ainda mais quando vocês virem os nomes seguintes dos próximos personagens, os nomes dos golpes dos próximos personagens. E a armadura branca, cara, ela ficou conhecida... Armadura do Sol era um negócio legal, né? Pô, é a armadura do Sol branco. Tinha várias formas de se referir, só que ela ficou conhecida como armadura do Inferno. E eu não entendo a lógica disso, porque Inferno, em tese, é algo ruim, é algo mal. Enfim, ficou assim. Esse é o protagonista, Ryo Sanada. Próximo, Seiji Date. Date vem de Date Masamune, mais um samurai real, que tinha um olho cego, e por isso ele era conhecido por dragão de um olho só. Inclusive, esse é um apelido que Masami Kurumada Masami, usa num personagem de Fuma no Kojiro. Mas, enfim, não vem ao caso, não é disso que a gente vai tratar agora. Então, Seiji Date, o sobrenome Date vem de Date Masamune, e que era um samurai cego de um olho, e por isso o Seiji Date, ele tá o tempo todo com o olho coberto pelo cabelo, como se fosse para evocar essa coisa do dragão de um olho só. Só que ele não é cego do olho. Em algum momento lá, quando ele veste a armadura, o cabelo sai da frente do olho dele, quando o cabelo dele sobe, etc., você vê que ele tem os dois olhos normais, os dois olhos estão enxergando. É apenas quando ele está sem capacete, sem nada, que ele fica com o cabelo cobrindo o olho. A virtude do Seiji Date é Rei, que significa cortesia ou gratidão. O elemento dele é a luz, e ele usa a armadura verde do Nimbus, Korin, em japonês, Nimbus, as nuvens carregadas de chuvas, carregadas de eletricidade, ionizadas. É esquisito você fazer essa relação luz com nuvens carregadas, mas tem uma lógica, porque, como eu disse, o elemento do samurai, ele é representado em sua armadura por um fenômeno natural. Já vai entender por que Nimbus, porque nuvens carregadas de chuva, de eletricidade, enfim. A arma dele é uma Nodachi, que é a espada longa japonesa, que tem que ser segurada com as duas mãos, porque ela é muito maior que uma katana, por exemplo. E o golpe dele é o Raikozan. E é aí que eu estou dizendo a relação que tem com Nimbus. Raikozan, que significa corte dos relâmpagos, em que ele solta um raio muito potente quando ele aplica o golpe. A relação da luz com relâmpago, com raio, etc.
e ele é conhecido como Guerreiro da Luz, Hikari no Senshi. Aqui no Brasil, Seiji Date ficou César Date. A virtude dele foi trocada de cortesia para sabedoria. Ele é conhecido simplesmente como Guerreiro da Luz e o golpe dele, Poder da Luz. Como eu disse, muito sem graça. Um golpe é Poder do Fogo, outro golpe é Poder da Luz. Aí você já fica imaginando qual o golpe de cada um dos próximos samurais de acordo com seus elementos. Toma Hashiba. O sobrenome dele, Hashiba, seria o sobrenome original de Toyotomi Hideyoshi, um grande daimyo, os senhores feudais do Japão, muito importante ali durante o período feudal, tinham relações com os samurais e etc. A virtude do Toma é Chi, sabedoria. O elemento dele é o céu. Ele usa a armadura azul escura do céu, Tenku, preste atenção nessa palavra. As armas dele são o arco e flecha. O golpe dele é Shinkuha, vácuo destruidor, e ele é conhecido como o Guerreiro do Céu, Sora no Senshi. E aí é que está um detalhe, por isso que eu disse para prestar atenção na palavra Tenku. Sora no Senshi é Guerreiro do, então Sora é céu. E lá em cima eu disse armadura do céu, Tenku é céu também. Porque Ten, em japonês, T-E-N, significa céu, no sentido de céu espiritual, céu divino, céu idealizado, aquele céu paradisíaco, para onde as almas dignas vão em algum momento de sua existência, que existe em várias crenças, em várias religiões, enfim. Enquanto Sora, quando se refere a Guerreiro do Céu, Sora no Senshi, Sora é o céu literal, é esse céu que a gente olha, onde passam as nuvens, onde aparecem as estrelas. Ou seja, porque em inglês a gente tem uma diferença, em japonês a gente tem essa diferença entre Ten e Sora, em inglês também tem a diferença de Heaven e Sky, aqui em português é tudo uma coisa só. Tem gente que fala paraíso para se referir ao céu paradisíaco, mas paraíso não se refere apenas a isso. Então a gente não tem uma palavra específica para diferenciar esses dois céus. Em japonês tem, em inglês tem, em outras línguas é possível que tenha, mas você vê que faz essa diferenciação. A armadura, que é algo místico, eterno, etc., é Tenku, está relacionada com o céu divino. A pessoa, o cara, o guerreiro é Sora, é o céu tradicional, o céu tradicional não, o céu literal que a gente vê, enfim, que não está exatamente ao nosso alcance, porque a gente não pode alcançá-lo, mas está na nossa vista. E você vê que até nisso os roteiristas, eles pensaram bem, os criadores, eles foram capazes de idealizar. Muito legal esse detalhe que se perdeu aqui no Brasil, porque Toma Hashiba virou Tomi Hashiba. A virtude dele virou vida, simplesmente vida. Vida é uma virtude. A virtude original dele, que era sabedoria, foi para o Seiji Date. E ele ficou com vida como virtude. Mas enfim, ele é o Guerreiro do Céu e o golpe dele é o Poder do Céu. Como eu disse, fica muito sem graça. Um personagem que originalmente tem um detalhe tão interessante ali envolvendo ele, embora por si só, por princípio, eu acho esquisito você colocar céu como um elemento, mas enfim, é um personagem que tem uma biografia muito, muito legal, muito bacana, mas que aqui em português, aqui na versão brasileira, na versão distribuída aqui no Brasil, ficou bem sem graça. Shin Mouri, ou Mouri Shin, o sobrenome dele, Mouri, vem de Mouri Motonari, que é mais um daimyo, mais um senhor feudal do Japão. A virtude dele é Shin, igual o nome dele, que significa confiança. O elemento dele é a água. Ele usa a armadura azul clara da Torrente, ou Suiko, em japonês. A arma dele é um Yari, que é uma lança que parece um tridente. Na verdade é uma lança que, além da ponta principal, que vai ali reta, ela tem mais duas pontas para as laterais, que lembra um tridente, mas assim, nem tanto. Se você pegar um Yari normal, você não vai pensar exatamente num tridente, mas como ele é o guerreiro da água, no anime, o Yari dele é estilizado muito mais para lembrar um tridente. Um tridente que a gente conhece de personagens ligados à água, como Poseidon, Netuno, enfim. O golpe dele é o Choryu-ha, que significa super onda destruidora, e ele é conhecido como Guerreiro na Água ou Mizu no Senshi. E no Brasil, como em todos os outros casos, ficou sem graça. O nome Shin Mouri foi substituído para Jorge Mouri. A virtude dele foi mantida, a virtude original, confiança.
Ele é o guerreiro da água e o golpe dele é poder da água. Assim, simples, sem grandes novidades por aqui. Por fim, mas não por menos, Xiu Li Huang, que é um nome que não é ligado a nenhum personagem real. Na verdade, esse é um nome chinês, porque na história ele é um samurai de ascendência chinesa. A virtude dele é o Gi, justiça. O elemento dele é a terra. Ele usa a armadura laranja da rocha, Kongo, em japonês. Ele tem duas armas, a Sunsetsu Kon, que é uma barra tripla, que se separa, vira como se fosse um nunchaku triplo, um nunchaku com uma barra no meio, ali dividido por correntes, mas que pode se juntar e virar um bastão. E a Naginata, que é uma lança longa, que tem a lâmina meio curvada, como se fosse uma foice. O golpe dele é o Gantetsusai, que é o esmagamento da rocha de ferro, e ele é o guerreiro da terra, ou Tsushi no Senshi. E aqui no Brasil o nome dele virou Tristan Fang, na verdade na distribuição ocidental o nome dele virou Tristan Fang. A virtude foi mantida original, justiça, ele é o guerreiro da terra, e o golpe dele é poder da terra, mais uma vez igual a todos os outros, bem sem graça, e esses são os 5 Samurai Troopers. E agora, se vocês me permitem, uma bonus track. Eu disse que eu ia falar só dos 5 samurais, mas falar também dos aliados, que é rapidinho, são poucos. O Ryo Sanada tem um tigre branco, que acabou virando ali o mascote da galera, que ajuda nas batalhas, mas ele está sempre acompanhando principalmente o Ryo Sanada, e um garoto que eu já vou falar logo. Em japonês o nome dele é Byakuen, que significa fogo branco, e aqui no Brasil o nome é Byakuen. Foi mantido o nome, desculpa, aqui no Brasil o nome é Fogo Branco. Foi mantido o nome original. Tem uma garota, uma jovem adolescente ou jovem adulta, porque ela é um pouco mais velha que os samurais, ela já é universitária, ela é uma pesquisadora, o avô dela é um pesquisador especialista na história dos Samurai Troopers, etc. E ela estava seguindo ali nos passos do avô e ela ajuda os samurais nas aventuras deles. O nome original dela é Nasty Yagyu, ou Yagyu Nasty, e aqui no Brasil ficou Mia Koji. E tem o garoto, que eu falei, que ele acaba ficando muito amigo ali do Fogo Branco. O Fogo Branco vira uma espécie de bichinho de estimação dele. O nome original do garoto é Jun Yamano, ou Yamano Jun. Ele é um garoto que estava perdido, acaba sendo salvo pela Nasty Yagyu, e depois fica ali na companhia dos samurais também, porque ele é meio que um menino prodígio, ele é um garoto valente, então ele acaba ajudando nas aventuras também. O anime sempre tem algum personagem infantil que também serve como alívio cômico, que aqui é o caso do Jun Yamano, que no Brasil ficou ou Uli ou Yuri, ou Yuli. Eu notei até que isso varia um pouco. Então, esses são os aliados dos Samurai Troopers. E assim, eu fico dizendo que cagaram com o nome dos personagens, trocando o nome dos personagens, que não tinha necessidade de fazer isso, que descaracterizou a série, trocaram o nome dos golpes, trocaram o nome de armaduras, trocaram as virtudes. A gente perdeu muita informação, perdeu a riqueza criativa da série, e isso tudo é verdade, mas isso não é responsabilidade da Gota Mágica, a dubladora. A Gota Mágica fez um trabalho excelente, foi uma belíssima dublagem, para mim é uma das melhores dublagens de anime do Brasil. Eu acho que só perde para Yu Yu Hakusho do Audio News e fica ali empatado em segundo lugar com Saint Seiya, que é da própria Gota Mágica. A dublagem é muito boa. A responsabilidade dessas mudanças aí, dessas cagadas, é da distribuidora, principalmente que distribuiu para os países hispânicos, etc., e trouxe o anime desse jeito pra gente. A gente só fez dublar, a Gota Mágica só fez dublar. Não tem responsabilidade nessas lambanças. A dublagem é muito boa. Eu acho que a Gota Mágica só cometeu 2 deslizes. Um foi colocar o Hermes Baroli, dublador do Seiya, para dublar o Samurai Vermelho, colocar o Elcio Sodré, o dublador de Shiryu, para dublar o Samurai Verde, e colocar a Letícia Quinto, dubladora da Saori Kido, para dublar a garota que anda com os Samurai Troopers. E o outro foi que, em determinado momento, em vez de Guerreiro da Água, Guerreiro da Luz, etc., eles se referem como Cavaleiro da Água, Cavaleiro da Luz. No original,
Senshi, ou seja, guerreiro. Senshi é um termo japonês que significa vários tipos de guerreiro. Então, de repente, pode significar cavaleiro também. Então, até caberia. Mas era guerreiro. Eles deveriam ter usado guerreiro. Na minha opinião, eles só fizeram isso, tanto os dubladores quanto essa opção de dublagem de cavaleiro em vez de guerreiro, para reforçar o link com o Cavaleiros do Zodíaco, para aproveitar ali a audiência que vinha no pico graças a Cavaleiros do Zodíaco, para pegar o mesmo público. E eu acho que não tinha necessidade de fazer isso. Samurai Troopers é uma série cuja produção ela já veio por si só no rastro de Saint Seiya, e ela já foi trazida para o Brasil também no rastro do sucesso de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco por aqui. Então, naturalmente, já ia pegar o mesmo público. Não tinha por que fazer reforçar essa semelhança. Já é uma série com a premissa semelhança de guerreiros de armadura, mas que tem a sua originalidade, que tem a sua história contada da sua maneira, etc. Muitas vezes até, em alguns pontos, na minha opinião, melhor que Cavaleiros do Zodíaco. Em outros pontos, nem tanto. Em outros pontos, Saint Seiya é bem melhor. E, no geral, Saint Seiya é uma série melhor, tanto que fez muito sucesso, foi mais duradoura, está aí em produção até hoje. Mas ela tem a sua força independente, ela já iria pegar o mesmo público. Não tem por que você reforçar ainda mais a semelhança, colocando dubladores, os mesmos dubladores, colocando termos parecidos. Eu acho que esse foi o único deslize da Gota Mágica, mas a dublagem é excelente e todos os outros problemas foram cagadas da distribuidora, não da Gota Mágica. Aliás, e quando eu digo Gota Mágica, também deveria me referir à Rede Manchete, que muitas vezes o trabalho era feito ali em companhia, tinha supervisionamento, a Manchete também tinha interesse no sucesso de Samurai Troopers junto ao público do Cavaleiros do Zodíaco, então talvez até tenha um dedinho aí também nessa história. Eu já vi o produtor da Manchete dizendo que a Manchete cuidava de supervisionar essa questão da dublagem, tanto que mandou a dublagem de Yu Yu Hakusho para Audio News no Rio, mas quando a Manchete podia, ela pegava a dublagem original japonesa, pegava o áudio original japonês. Se eles tivessem feito isso com Samurai Troopers, a gente não teria tido as lambanças que veio da distribuição latino-americana. Eu acho que, infelizmente, por questão de negociação, por questão de representação aqui no Brasil, tiveram que pegar essa versão. Mas eu, particularmente, isento a Gota Mágica e a Manchete nessa questão. Mas, enfim, por hoje é só. Eu vou voltar para o meu buraco agora. Vocês assistam ao vídeo do unboxing dos mangás de Shurato e de Samurai Troopers do canal Taka Sumeragi. Eu vou deixar o link na descrição deste áudio com uma tela para simular vídeo, tá joia? O unboxing é bem legal. Então é isso e até a próxima história.